Olá, olá, tudo bem? Boa noite. Aqui você comigo, Ivan Viana, Finanças. Depois de um bom tempo sem acessar as minhas outras redes sociais, né? Estou fazendo muita coisa no LinkedIn. Agora voltando com força para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube. E assim, vamos começar de onde todo mundo quer saber, né? 14%. O que é isso, Ivan? 14%, a nova taxa de juros, o novo patamar da Selic daqui para frente, foi definido hoje no Copom, que fechou agora há pouquinho, e já tem um montão de gente falando para onde que vai o Selic, para onde que vai os meus investimentos, como é que isso me afeta. Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é Selic, o que significa uma Selic menor. Vamos lá. A Selic, o que é? É o preço básico do dinheiro na economia, né? Então, quando ela cai, como é que isso afeta a sua vida? Como é que afeta os seus investimentos? Como é que afeta o seu patrimônio? Quando a Selic cai, o custo do crédito tende a diminuir ao longo do tempo, né? Então, o que isso acontece? Isso faz com que o valor presente dos ativos aumente. Então, o que você tem na sua mão agora, o seu celular, se você acabou de comprar e pudesse revendê-lo, você poderia vendê-lo provavelmente com um preço maior, melhor. Isso para as empresas também é muito importante. Por quê? Porque elas conseguem financiar os seus investimentos com mais facilidade. Elas conseguem pegar a dívida atual e fazer alguma coisa que a gente chama no mercado financeiro de refinanciar essa dívida. Para não ficar usar o termo mais complicado, refinanciar essa dívida é pegar o montante da dívida e trocar uma dívida com uma taxa mais alta, se ela tiver taxas mais altas, para uma taxa mais baixa. Às vezes essa diferença de 14,25% para 14% pode ser uma coisa muito pequena que não vale a pena esse esforço, mas as empresas normalmente elas estão sempre tomando capitais de terceiros emprestados, ou seja, pegando seu dinheiro, o meu dinheiro, dinheiro do banco, né, para poder financiar sua produção, financiar seus investimentos, ampliar seu parque de indústrias, etc. E para você como consumidor, como consumidor, como o dinheiro passa a ficar mais barato, o preço que você paga pelo dinheiro, e a taxa de juros é esse, o preço do dinheiro, isso leva, quando a taxa de juros cai, leva você a ter digamos assim, uma propensão a crédito maior, a propensão a gastar, a consumir maior. Em geral, é isso que se vê em momentos como esse da economia, né? E isso acontece no macro. O que é importante que acontece? Que a economia ela tende a ganhar um impulso, um estímulo. Então, guarda esse número, 14% não é o que você vai receber se você aplicar um título que pague Selic, e que você já fez no passado, não. Se você manter ele de hoje, se você aplicar, pegar parte do seu salário que vai cair hoje, caiu ontem, vai cair amanhã, e separar automaticamente, como a gente sugere, né, o tal do nudge, né, que o Nobel Richard Thaler, um dos grandes economistas, né, um dos grandes pilares da área de finanças comportamentais, é o que ele sugere para que você não ceda à tentação. Ceder à tentação aqui é uma forma de falar que os nossos viés comportamentais podem nos levar a deixar o nosso compromisso conosco mesmo de investir aquela parte do nosso recurso e gastar com outras coisas que aparecem, tá? Então, quando você tem uma aplicação automática, que é uma das formas de você dar esse nudge, dessa cutucada em você mesmo, para você despertar, sair do automático, se essa aplicação automática, por exemplo, está no Tesouro Direto, comprando um Tesouro Selic, nos próximos 12 meses, se essa Selic não cair, permanecer em 14%, é isso que você vai receber no ano, tá? Dia após dia. Então, é muito bom para o investidor ainda, sim, é muito bom, mas continua aquela história, é bom para o investidor, mas é péssimo para a economia, é péssimo para o país em todo, em geral, porque continua uma taxa extremamente cara, extremamente alta, extremamente elevada para os padrões internacionais. Então,
Não é porque caiu 0,25 que a gente pode dar saltos, pulos de alegria, não. Tá? Mas, assim, de novo, para você que investe, que você que deve estar vendo essa matéria aqui, assim, eu vejo muitas pessoas dizendo, pô, agora acabou a renda fixa. Não acabou a renda fixa, pessoal. Muito pelo contrário. Uma Selic de 14% continua oferecendo retornos extremamente interessantes. É o país dos rentistas, continua sendo, mas não é por isso que você vai deixar o seu dinheiro todo lá. O que muda é que você começa a fazer ainda mais diferença, escolher entre títulos corretos. Né? Então, por exemplo, hoje você pode dividir aquela parte do seu portfólio, se você já tem um portfólio de R$100, ou de 100 mil, ou de 100 milhões de reais, você já deve dividir em diversas caixinhas, vamos chamar de caixinhas, que são as classes de ativos. Né? Então, na classe de ativo de renda fixa, você pode pegar essa caixa de renda fixa e dividir ela em outras caixinhas. Então, uma dessas caixas seria o que a gente chama de, por exemplo, uma caixa de liquidez diária para reserva de emergência. Uma outra caixa, uma caixa de títulos pós-fixados para quem quer acompanhar os juros. Uma outra caixinha é a caixa de pré-fixados para quem acredita na continuidade da queda da Selic. Por quê? Porque se você ontem, estudando junto com o seu planejador financeiro, você percebeu que poderia haver o que aconteceu o que aconteceu hoje, cair a Selic, e você conseguiu comprar no aplicativo do BTG, né, você já abriu sua conta no BTG com o Ivan, então você conseguiu comprar lá, investir o valor de ontem num título pré-fixado que estava pagando 15% no ano. Hoje, com essa queda para 14% da Selic, amanhã provavelmente você já vai ficar tentado, provavelmente, não disse que é certo, mas você já vai ficar tentado a querer vender esse título, porque é muito provável que o valor dele já vai subir, porque ele começa a ser valorizado, título pré-fixado, quando começa a cair a taxa de juros. A mesma coisa, o mesmo raciocínio você encontra naquele título indexado à inflação. Pode ser o Tesouro IPCA, que paga o IPCA, a inflação, então corrige o recurso que você investiu pela inflação, mais uma parte pré-fixada, normalmente não, está quase virando normal, mas nesses últimos meses tem ficado assim, o anormal virou normal, né? As taxas subiram a patamares que poucas vezes foram vistas nos últimos 30 anos, 40 anos, eu digo patamar de 8%. Então você consegue investir seu dinheiro no IPCA mais 8%, para um vértice curto, vencimento, ou seja, tinha vencimentos para 2, 3, 4 anos pagando mais de 8%, eu salvo engano ainda tem. Isso é excepcional, só que o que é excepcional do passado pode ser o comum no futuro. A gente não pode tomar as coisas como garantidas, não dá para dizer que vai continuar sendo. O fato 8% ao ano num Tesouro Selic e IPCA mais 8%, é algo que se viu poucas vezes no passado. Então, pode fazer sentido, sim, para você investidor dentro dessas caixinhas de renda fixa. Você procurar comprar, botar um pouco do seu dinheiro ali. Lembrando que, quando você fala de uma taxa que está pré-fixada, que já está estabelecida, você tem, com o que acontece no mercado diariamente, esse sobe e desce das expectativas sobre o futuro, afeta o valor, que a gente chama de marcação ao mercado, o valor presente desses títulos hoje. Então, se você precisar eventualmente desses recursos, pode ser que você precise e venda esses ativos financeiros, esses títulos, para obter, transformá-los em dinheiro, num momento não muito propício para você como investidor. Por isso que o cuidado aquela parte que eu estou deixando numa taxa pré-fixada, esses 8%, por exemplo, ou num pré-fixado de 15%, um tesouro pré, esse valor, o ideal é que ele fique contigo até o vencimento desse título. Se for daqui a 2, 3 anos, carrega ele até 2, 3 anos, tenta não mexer.
A menos que seja realmente importante, não tenha jeito. Porque, a dependendo do momento, pode ser que você vai transformar ele em dinheiro, você vai vender para o governo, ou você vai vender para a tesouraria de um banco, que seja, e aquilo vai perder valor. Pode perder valor, entendeu? Essa é uma visão que muitas pessoas acabam não tendo e até, de certa forma, choca muitos incautos que ainda acreditam que o nome renda fixa quer dizer que é um ganho sempre fixo. Sim, é um ganho sempre fixo, porque é um contrato que está ali, você faz. Hoje é tudo digital, né, eletrônico, a gente não viu, mas antigamente era no papel. Então, um contrato que mostra as cláusulas desse contrato, que você vai receber o tanto de rendimento em tais datas, com vencimento em tal data. Então, isso é fixo. Agora, o preço do dia a dia, isso não é controlado. O dia a dia reflete o interesse do mercado, a percepção do mercado sobre o que vai acontecer amanhã, né? Se, por exemplo, o Brasil. O grande problema do Brasil, que a gente ouve há muito tempo, vai continuar ouvindo por muito mais tempo, porque é muito difícil ser corrigido, não dá para ser corrigido de uma hora para outra e leva muitos anos, é o problema fiscal, é o problema da arrecadação fiscal, ou seja, quantidade de o que é arrecadado pelo governo não é suficiente para pagar as suas dívidas. Ainda é suficiente, mas essa proporção está ficando cada vez maior, ou melhor, menor. E isso é extremamente preocupante. Isso afeta essa percepção do que vai acontecer no futuro para baixo, de forma pior. Então, se é pior, afeta o valor dos seus títulos hoje, marcados a mercado. Lembra, marcados a mercado. Entende? Eu falei bastante coisa, né, até agora e assim, tudo isso de novo, para te chamar a atenção. 14% a taxa Selic é uma coisa muito boa, mas não é uma coisa muito boa. Eu já expliquei por que não é uma coisa muito boa. Porque você, como empregado de uma empresa, mas que tem o seu salário, que caiu hoje ou caiu ontem, você separou uma parte para investir, botou lá na Selic, está rindo, né, porque você está ganhando ainda 14%. Você está certo, é uma coisa muito boa para você agora, nesse momento. Porém, contudo, entretanto, você sendo um colaborador, ou você sendo um sócio da empresa, você sendo um executivo da empresa, você sendo dono da empresa, você está perdendo no outro lado. Por que você está perdendo, Ivan? Explica para mim melhor, não entendi. Porque o custo do dinheiro para a empresa fica muito alto, continua muito alto. Isso pode inviabilizar a sua empresa de continuar trabalhando amanhã. Pode ser que ela feche as portas e te demita. E então a tua alegria vai acabar, porque você não vai ter mais como investir seu dinheiro. Pode ser que você, como sócio, dono dessa empresa, ou acionista que seja, também veja a distribuição de lucros, a distribuição de dividendos começar a minguar. Por quê? Porque não está sobrando dinheiro para a empresa para poder distribuir para os acionistas e sócios. Por quê? Não, porque ela tem que pagar os juros super altos, são os juros da dívida financeira que as empresas têm, praticamente todas as empresas têm. É o tal do capital de terceiros, né, que da Modaran, em finanças corporativas, explica muito bem que pode ser até que não seja uma verdade, mas matematicamente ele conseguiu fechar o loop. Né, o capital de terceiro, dinheiro de terceiro, ou seja, dinheiro meu, dinheiro do banco, dinheiro que financia uma empresa, financia o crescimento da empresa, ele é mais barato do que o capital do sócio, do dono da empresa. O capital do sócio, do dono da empresa, é mais caro. Isso é quase uma lei dentro das finanças corporativas, apesar que nem sempre isso vale no mundo real. Mas beleza. Então, se você está feliz por um lado, porque está ganhando 14% em juros, né, da Selic, você deveria ter essa consciência, ou eu sugiro que estimule essa tua análise, essa tua consciência de que, por outro lado, o país está quebrando, porque muitas coisas que aparecem na televisão, no noticiário, não são as que deveriam ser ditas, ser explicadas para todo mundo, que são as coisas que realmente afetam a vida das pessoas e que tem a ver com isso, tem a ver com o custo do dinheiro, tem a ver com o custo
da dívida, quanto que é caro para as empresas. Não é só falar que são mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Tem diversas pesquisas que saem aqui e ali, ou um número imenso de famílias também estão inadimplentes. Mas o que não se fala é o quanto de empresas que estão quebrando, ou que estão com insolvência financeira, ou que não estão conseguindo rolar sua dívida, ou estão pedindo recuperação judicial ou extrajudicial. Isso seja na cidade grande, seja no campo, para onde você olha, não tem como fugir. Então, a situação está grave, só que ninguém fala disso. Ninguém fala disso. E é aquela história. Tem que ser bom para todo mundo. Não adianta ser só bom para o investidor. Porque a alegria do investidor, uma hora vai custar caro para ele. Vai custar muito caro para ele. O custo do dinheiro tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o investidor, tem que ser bom para o empreendedor, tem que ser bom para o tomador, tem que ser bom para todo mundo. Por isso a gente precisa fazer a nossa parte junto ao governo, especialmente agora as eleições chegando, e cobrar de quem precisa ser cobrado, efetivamente, ações que corrijam esse caminho tortuoso por onde nós fomos. Isso não é uma via sem resolução, não é algo que assim, eu não vejo luz no final do túnel. Não, nós brasileiros, já passamos por situações muito piores que essas. Eu tenho um certo tempo já de vida, algumas décadas, e eu lembro dos anos 80 e falo tranquilamente, nós já passamos por situações muito piores, que realmente não havia luz nenhuma no final do túnel. O fog, a fumaça estava a 1 metro do meu nariz, eu não conseguia ver mais à frente. Eu não, porque eu era moleque, mas meus pais e outros. E nós conseguimos passar. A vida é assim. Só que a nossa tendência é sempre olhar as coisas no curtíssimo prazo, né? Sempre aqui no agora. Então, voltando para o nosso tema aqui, 14% Selic, como é que isso afeta a nossa vida? Nós já falamos como é que afeta a vida das empresas, já falamos um pouquinho como é que afeta a vida dos investidores, né? Lembrando, quando os juros caem, ocorre um fenômeno importante. Os títulos prefixados e indexados ao IPCA se valorizam. Então, se você comprou esses papéis, sejam os do Tesouro Direto, sejam esses ativos de renda fixa do governo, né, Tesouro Direto, ou seja, o que a gente chama de crédito bancário, que são as emissões de dívida de bancos, LCA, LCI, CDB, seja de crédito corporativo, que é a emissão de dívidas de empresas, CRI, CRA, debêntures, entre outros, mas esses são os mais comuns. Esses ativos financeiros, investimentos de renda fixa, se você comprou a taxa até ontem com taxas bem altas, provavelmente você vai sorrir um bocado daqui para frente, porque você vai ter um impacto na marcação ao mercado na sua carteira, né? Vai ser um sorriso muito largo, Ivan? Não vai ser muito largo, vou ser sincero contigo. Não vai ser muito largo. Sabe por que não vai ser muito largo? Porque o mercado financeiro trabalha assim, especialmente o mercado financeiro, para não dizer todo mundo, o mundo inteiro, todas as dimensões, antecipamos as coisas sempre. O mercado financeiro sempre antecipa. Ele sempre faz a leitura do que vai acontecer. Os diversos agentes do mercado financeiro tentam entender para onde vai tal indicador, inflação, câmbio, Selic, etc. E já começa a entre aspas, apostar, ir em determinadas direções. Colocar o seu dinheiro lá, sua sobra de caixa, apostando que com uma aposta aqui, entenda, esqueça bet, esqueça qualquer coisa dessa natureza, tá? Quando eu falo aposta aqui é decisão baseada em fundamentos muito bem pensados, tá? Então, eles tomam decisões em relação a fundamentos, o que eles estão olhando no futuro, e essas decisões elas se refletem em números, e a soma desses números ela aparece como as expectativas, que são, por exemplo, elas são metrificadas, elas são consolidadas no relatório Focus,
Porque toda segunda-feira o Banco Central divulga o relatório Focus. Se você não sabe o que é o relatório Focus, escreve para mim, manda uma mensagem que eu fiz uma série esses dias e quero gravar alguns vídeos também a respeito, que é bem interessante. É importante para qualquer investidor de qualquer tamanho saber o que é, pelo menos, a importância e o que reflete. Então, você montou sua carteira há uns dias atrás, pegou uma taxa boa, agora você vai perceber que vai melhorar, porque os preços dos títulos vão cair, mas não vão cair muito, porque isso já estava na conta, né, os agentes de mercado já estavam meio que esperando que isso acontecesse, né? Agora, para as empresas, essa redução do Selic, ela representa um custo financeiro menor, né? Uma melhora aí no fluxo de caixa, maior facilidade para tomar empréstimo, para expandir, mas não é nada do tamanho do que precisamos. 0,25 é muito pouco. É muito pouco. E para as famílias? Bom, vamos lá. Para as mais de 80% de famílias que têm dívidas, talvez haja uma oportunidade de você negociar algumas dívidas daqui para frente. Lembra que segundo semestre normalmente é um período do ano em que os bancos, governo, Serasa, eles abrem alguns feirões, abrem alguns momentos que facilitam a negociação de dívidas. E se você tem um cenário onde você já tem uns juros mais baixos e talvez tendendo ainda a melhorar, isso, para você que está endividado, esse é um momento interessante de começar a tatear isso, pegar alguma reserva que você já tem guardado, que eu sempre ensino quando eu falo do curso de educação financeira, dou mentorias. Se você não tem condição, pega um dinheiro, a tua dívida for muito alta, não tem como você quitá-la, pega uma parte do seu dinheiro, aquele valor, deixa guardado, bota num tesouro Selic, deixa rendendo ali, daqui a pouco quando aquilo virar um determinado montante com certo valor, pega esse valor e oferece um desses feirões, vai lá e dá, eu tenho isso aqui, eu quero liquidar. Muitas vezes isso vai funcionar, isso vai tirar você dessa situação, porque os bancos, depois de 6 meses, essas dívidas vão já saem da questão de uma rúbrica contábil, né, chamada PDD, provisão sobre devedores duvidosos, e já vai para prejuízo. E aí eles pegam essas dívidas e vendem para outras casas para elas negociarem. Então é uma situação que já fica mais fácil para você, que está endividado, né, que está inadimplente talvez. Então já aproveita, fica de olho nessas oportunidades, nesses feirões aí de dívidas, que sempre aparecem mais para o final do ano, mas pode ser que aconteça alguma coisa pontualmente. Ou já procura bater um papo com o teu gerente de banco, com algum assessor, para pensar se agora com esse novo cenário da Selic, talvez venha a melhorar, se já não vale a pena começar a pensar em negociar essa dívida. E agora, sim, o ponto que eu considero mais importante da nossa conversa aqui, você sabe que eu sou assessor financeiro, pessoa física, pessoa jurídica, lido com clientes de todos os tamanhos. Eu sempre trabalhei com clientes private, de milionários, e com suas empresas, mas algo que eu sempre prezei demais, além de ser simplesmente um assessor financeiro, é pensar no todo, pensar de uma forma mais ampla, global, aplicar o conhecimento, as metodologias a metodologia de planejamento financeiro pessoal, né, que é um profissional que adquire o CFP, né, o Certified Financial Planner, como eu tenho há mais de 15 anos, segue, né, como um caminho que faz uma visão, que te possibilita olhar e criar um relacionamento com seus clientes, né, de uma forma muito mais ampla, né, não olhando somente a dimensão financeira, mas olhando várias dimensões, a dimensão de ativos, gestão de ativos, gestão financeira, planejamento sucessório fiscal, planejamento de aposentadoria, seguros, etc. E eu também sempre olhei a questão, o lado comportamental, o lado de propósito, o lado de valores. É por isso que eu desenvolvi a tese de arquitetura patrimonial
nos últimos tempos e venho aplicando com alguns clientes, estou crescendo isso. Eu acho que essa é a parte mais importante quando a gente fala realmente da vida financeira, a vida patrimonial de uma família, de uma pessoa, de um empresário, que, assim, patrimônio não é escolher entre renda fixa e renda variável. Patrimônio é organizar essas decisões, né? É construir uma carteira que é coerente com os seus objetivos, com os seus planos, com os seus sonhos, com os seus princípios, com os seus valores, com o que te move, com o que move a sua família, com o que move a tua empresa. E isso se traduz como na vida, no dia a dia? Você na posição, eu na posição de assessor, de arquiteto de patrimônio, procurar entender e buscar o equilíbrio entre liquidez, entre proteção, entre crescimento, entre geração de renda. E essa mudança, então, que aconteceu hoje, de 0,25 na Selic, né, ela não deve fazer você trocar completamente seus investimentos. Né? Olhando por essa ótica de arquitetura patrimonial, o que faz mais sentido talvez seja você revisar a sua estratégia. Né? Porque quem muda de carteira a cada reunião do Copom, olha, eu vejo reuniões do Copom há mais de 20 anos, mais de 25 anos. Nem existia Copom, na verdade, lá atrás. Né? Mas quem faz essa mudança, quem faz essa reação, normalmente está reagindo ao mercado e não está seguindo um planejamento. Não está seguindo algo que realmente faz sentido, uma direção para a tua vida financeira, uma direção para o teu patrimônio, uma direção para o seu futuro. Em resumo, a Selic caiu para 14. Isso é uma boa notícia para a economia, continua sendo um ambiente de juros elevados, a renda fixa continua muito atrativa, as empresas podem encontrar um cenário um pouco mais favorável, investidores deveriam pensar menos em qual produto comprar agora e mais em construir uma arquitetura patrimonial consistente com seus objetivos, com seus planos, seus valores e princípios. Riqueza não é consequência de acertar a próxima decisão do Copom. Riqueza é consequência de tomar boas decisões de forma consistente durante muitos anos. Grande abraço. Até a próxima. E obrigado por cada um de vocês que entrou, veio até aqui. Estou à disposição. Contem comigo.